bom dia, é tão bom ver essa sala assim repleta de rostos e diferentes, jovens. Tudo bem com... Alguém está num lugar que tem uma obra, não é mesmo? Não? Parecia... Sempre acontece, sempre acontece. No ao vivo é batata, todo dia. Aí começa uma obra. Ontem era a própria Amy, mas... Bom dia, Sofia Garcia, tudo bem com você? Bom dia, tudo certo. Obrigada pelo convite. Te ouço bem, te vejo bem. Agora vamos ouvir a Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo certinho, sim. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Dá para ouvir? Dá para ouvir, tá ótimo. Agora vamos para o último teste de áudio. Vitor Khaled, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Sim, te vemos e te ouvimos super bem. A gente precisa ver isso, né, no iniciozinho para garantir que está todo mundo sendo ouvido pela nossa audiência. Agora deixa eu apresentar para vocês que nos acompanham a Amanda Venceslau, além de ser diretora da Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico, a FENET, é também presidente da União Florianopolitana dos Estudantes Secundaristas. A Sofia Garcia Bastos e Silva é coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. E o Vitor Khaled é militante do movimento Passe Livre e da campanha pela Tarifa Zero em Floripa. Audiência, vocês sabem que o movimento Passe Livre teve a sua história, essa luta começou aqui em Florianópolis. Eu acho que é o Vitor que consegue fazer um pouquinho, a gente precisa contar um pouquinho desse histórico, né? Porque essa luta que agora é nacional começou aqui na nossa cidade. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, Florianópolis é só burguesia, é só elite. Não, Florianópolis é mobilização, é resistência. Eu queria que o Vitor resgatasse um pouquinho da história do nascimento do movimento Passe Livre aqui em Florianópolis. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando, né? Primeiro quero agradecer mais uma vez o espaço dado pelo Desacato para a gente falar um pouquinho, né? Dessa história, mas também do presente dessa luta, né? Acho que a gente vai falar mais tarde sobre isso. Antes disso, vou fazer um convite, né? Essa história está num livro, que é esse livro aqui, do Passe Livre Estudantil à Tarifa Zero, que é um livro que foi lançado pela editora Insular, né? Ele é fruto da minha dissertação de mestrado, né? Fiz mestrado em Geografia na Universidade Federal de Santa Catarina e contei essa história, né, nesse livro, né? O livro está disponível no site da editora, pode ser baixado o PDF gratuitamente, ou, né, para quem prefere a edição física, pode ser comprado no site da editora Insular, insular.com.br, né? Mas, resumidamente, depois de fazer esse merchan, a gente pode dizer que o movimento Passe Livre ele foi fundado em janeiro de 2005, né? Ou seja, ele completou 20 anos nesse ano, né? Em janeiro agora, mas ele é fruto de uma articulação de várias campanhas pelo Passe Livre Estudantil que ocorriam no Brasil no início dos anos 2000, entre as quais a campanha pelo Passe Livre Estudantil de Florianópolis foi protagonista dessa articulação nacional e dessa formação do movimento Passe Livre como um movimento nacional, né? A campanha pelo Passe Livre Estudantil em Florianópolis, ela data dos anos 2000, né? Existiam comitês da campanha do Passe Livre Estudantil, um projeto de lei do Passe Livre Estudantil na Câmara, né? Então, foi um trabalho intenso de mobilização, muito trabalho de base junto com os estudantes, enfim, em torno desse projeto. E, no ano de 2003, houve a revolta do Buzu, em Salvador, né? Que foi uma grande revolta popular contra o aumento da tarifa do transporte. Isso fez com que a militância da campanha pelo Passe Livre Estudantil em Florianópolis passasse a enxergar a luta pelo transporte com outros olhos, né? Então, ampliou o debate do Passe Livre Estudantil como uma bandeira da defesa do direito à educação, né? Ou seja, se você tem que pagar para ir até a escola, você não tem assegurado o teu direito à educação.
mas esses militantes começaram a entender, né, a ampliar o leque de atuação do movimento e discutir mobilidade urbana, depois tarifa zero. Então, isso ampliou do direito à educação para o direito à cidade, né? E, inspirados pela revolta do Buzu, os militantes da campanha pelo Passe Livre Estudantil foram, né, protagonistas das revoltas da Catraca em 2004 e 2005, eventos importantíssimos na história da nossa cidade, estão entre as maiores mobilizações populares da história de Florianópolis contra o aumento das tarifas, duas mobilizações vitoriosas, fizeram as empresas e a prefeitura recuar, e dentro desse caldo de agitação, convocaram uma plenária que ocorreu no Fórum Social Mundial em 2005 em Porto Alegre, que foi a plenária que fundou o Movimento Passe Livre como um movimento nacional, né, e que impulsionou a pauta da tarifa zero, que hoje está presente em mais de 120 cidades no Brasil, beneficiando a quase 7 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem em cidades onde a tarifa zero já é uma realidade. Ótimo. Agora vamos passar para Amanda. Desculpa, Amanda. Amanda, você... Então, agora chegamos nesse momento, né, dessa transição da tarifa do passe livre para a tarifa zero. E, inclusive, já está formada na Câmara de Vereadores de Florianópolis, né, uma frente aí que encaminhou um projeto de lei para viabilizar essa tarifa. Como os estudantes estão acompanhando esse novo patamar da luta pela tarifa zero, Amanda? Boa. Gente, bom dia mais uma vez aí. Agradecer o convite também, todo mundo que está assistindo. Eu acho que é isso, assim, né? A gente tem construído a mobilização esse ano, né? Tá sendo uma jornada, né, de lutas aí pela tarifa zero, e eu acho que todo esse processo, ele, né, começa, assim, para os estudantes e para os trabalhadores também, porque a gente tem todo esse debate do passe livre estudantil, né, e quando aconteceu o aumento da tarifa no começo do ano, inclusive teve todo um debate, porque o que estava sendo apresentado é que a gente perderia até o passe social, né, que hoje o estudante ele tem direito a 4 passagens gratuitas por dia, né, os estudantes, enfim, que têm direito ao passe social. E, né, o que estava sendo colocado pela prefeitura é que a gente fosse perder esse direito, né, e os estudantes iam ter que começar a pagar essa passagem. E aí isso foi um fuzuê, porque foi super mal esclarecido pela prefeitura. Então, o debate sobre a tarifa, né, sobre o passe livre, na nossa primeira plenária, que aconteceu lá no comecinho de janeiro, debateu também sobre isso, assim, né, mas é isso, tipo, o debate que a gente tem feito, né, nessas plenárias que a gente tem construído pela tarifa zero, é sobre como já existe esse acúmulo, né, de que o passe livre hoje, ele é importante, mas ele é insuficiente, né, então, tipo, toda a população, e seja de fato gratuito para toda a população. Mas, enfim, né, a mobilização dos estudantes pelo passe livre estudantil não é uma pauta descartada, né, até porque tem estudantes construindo essa luta, mas hoje a gente entende essa importância da tarifa zero, assim, né, e é isso, foi protocolado também agora na Câmara de Vereadores, né, um projeto de lei, então está tramitando aí, a gente fez também na última segunda-feira a entrega e um ato político também, né, depois da entrega do projeto de lei. Então, é isso, estamos pressionando para que seja discutido na Câmara e que é isso, né, que seja de fato efetivado, mas é isso, com muita pressão popular, com muito envolvimento, assim, né, mas é isso, é uma luta dos estudantes, é uma luta atual, a gente tem construído toda segunda-feira, assim, olha, sem faltar plenárias para estar fazendo a discussão, né, para estar melhorando a luta e para estar em mais lugares, e são plenárias com estudantes, com trabalhadores, com todo mundo que quer construir essa luta, assim. Que maravilha. Sofia, e agora? Conta para a gente como é que está essa mobilização em torno da tarifa zero no ambiente da universidade. O pessoal da UDESC também está acompanhando junto. Está sendo possível fazer um movimento grande, assim, intenso? Porque
a gente sempre espera da juventude, né, essa energia, né, porque também é necessária, né, para dar também um gás para o pessoal que já está mais tempo na estrada. Bom dia novamente, né? Agradecer o convite, assim, fico muito feliz de estar aqui nesse espaço. Sobre o ambiente da universidade, né? Como a Amanda comentou e o Vitor também, desde o começo do ano, quando a gente ficou sabendo dessa atividade, já começou a borbulhar nos grupos do WhatsApp da universidade sobre essa questão, assim, porque mesmo que era final de ano, muita gente estava na cidade e trabalhava ainda assim, né? Então, é uma questão que afetava no bolso dos estudantes no dia a dia, assim, no outro dia já ia afetar e no final do mês a conta já não ia fechar por causa desse aumento da tarifa, assim, né? Então, já começou a borbulhar nos grupos de WhatsApp. E na primeira plenária que a gente fez, assim, vários centros acadêmicos da UFSC que estavam presentes, assim. A gente, quanto DCE, estava presente também. E a gente, no final desse mês passado, né, dia 30 de janeiro, a gente fez uma aula dentro do DCE sobre a história do passe livre, assim. E foi uma aula muito importante. Tiveram vários estudantes, assim, da UFSC que relataram a sua experiência com os ônibus, assim, desde o momento que a gente descontraiu, falou um pouco sobre a experiência individual com transporte público, assim, né? E é muito uma questão de sempre pegar transporte público, os estudantes falarem como isso é o seu dia a dia, assim, é estar no transporte público, é para lazer, é para educação, é para, às vezes, quer ir no postinho de saúde, né? Vai com a mãe, vai com a família, com o transporte público, com ônibus. Então, é muito na nossa vida do dia a dia dos estudantes essa pauta do transporte público, assim, né? Então, a gente abraça com toda certeza essa luta, assim. E essa aula que a gente teve com o Vitor, assim, foi muito importante para a gente ver os estudantes na linha de frente dessa disputa, assim, né? E como a Amanda falou, assim, né? Não somente o passe livre estudantil, mas o passe livre para todo o nosso povo, assim, para todos os trabalhadores também. Então, lá na UFSC, a gente fez essa aula, que foi muito importante no DCE, mas nós também estamos pensando em algumas atividades de calorada, porque agora, nesse mês, né, de março, vai começar as aulas na UFSC, então também estamos querendo recepcionar os calouros, o pessoal que volta das férias, estava fora da cidade também, com atividades também para debater, né, conhecer a história da Revolta da Catraca em Florianópolis, mas também fazer esses comitês regionais, assim, né, então dentro da UFSC está rolando esse debate de fazer um comitê da UFSC para pensar na tarifa zero, para debater, porque a gente tem várias pessoas que fazem doutorado, mestrado, em mobilidade urbana também, então a gente fazer mais atividades com essas pessoas que têm esse conhecimento e a gente conseguir fazer uma boa estação dentro da universidade, assim, né? Então, os estudantes estão com bastante vontade, os centros acadêmicos estão com vontade de debater isso, e não somente aqui em Florianópolis também, né? Mas em outras cidades, né? Então, em Joinville, por exemplo, em Blumenau, Araranguá, as passagens de ônibus também aumentaram e o pessoal também veio falar com a gente sobre isso do DCE, assim, né? Então, é uma questão estadual, assim, dessa disputa pela tarifa zero e por abaixar o preço, assim, né, que os estudantes estão precisando, né? Então, tá com bastante fogo nos olhos dos estudantes, assim. Que maravilha! Eu vou fazer uma pergunta geral e depois aí eu vou abrir um espacinho para todo mundo poder falar um pouco, né? A gente está falando realmente, né, como vocês já colocaram vários elementos, do direito de ir e vir da classe trabalhadora que nunca teve tão explorada, nunca teve tão precarizada, nunca teve tão uberizada. E a gente sabe que em Florianópolis, em todas as cidades que ainda existem poderosos interesses por trás desse transporte que está colocado aí, que oferece muito pouca qualidade para a classe trabalhadora, mas que tem os seus lucros garantidos, né, com repasses mensais, inclusive repasses mensais que sempre foram uma caixa meio que fechada, que a população nunca teve acesso completamente aos dados da lucratividade do sistema que está colocado aí, né, atualmente na região da Grande Florianópolis. Inclusive, é um sistema desconectado, né? Quem está em São José, sim, a gente tempo passa e questões tão básicas como integrar, né, a região metropolitana da Grande Florianópolis, Palhoça, São José ainda continuam desintegrados. Então, eu queria ouvir falar de vocês assim sobre essa luta que é tão importante, que perpassa todas as categorias, mas que tem, por conta desses poderosos interesses, ainda fica sempre sujeita, né, a essa pressão do mercado financeiro mesmo. Então, vamos começar. Pode ser o Khaled para começar? Pode sim. Então, a Rosângela falou bem, né? Primeiro, a gente tem que entender o transporte na sua dimensão, né?
da sua importância, né? O transporte e a mobilidade são elementos transversais, né? Sem se mover pela cidade, você não tem acesso aos direitos e aos serviços que as nossas cidades oferecem, né? Por exemplo, um exemplo claro, algumas cidades, como Caucaia, né, na região metropolitana de Fortaleza, que implementaram a tarifa zero, já tem dados, Mariana, em Minas Gerais também, de que o número de faltas no SUS caiu, né, a partir da implementação da tarifa zero. Por quê? Muitas consultas, procedimentos agendados deixavam de ser realizados porque a população não tinha dinheiro para ir até o posto de saúde, né? Então, um benefício bastante claro. Mas, apesar de ter toda essa importância, né, do transporte ser um elemento que liga, né, o povo aos seus direitos, né, ao acesso aos direitos, né, ele historicamente sempre foi tratado como uma mercadoria, né, nunca foi visto como um direito. O transporte foi incluído na Constituição como um direito em 2015, né, depois das mobilizações de junho de 2013, que tiveram como estopim, né, a questão do transporte coletivo, que foi incluído na Constituição como um direito constitucional, direito ao transporte, né? Então, é uma pauta nova. Historicamente, a gente tem essa visão do transporte como mercadoria e e ele é tratado como tal, né? Por isso que o transporte ele é privatizado no Brasil inteiro, né? E essa é uma luta, né? Reverter, né, estatizar o transporte, aumentar o controle popular sobre o transporte e garantir o seu acesso, né, para que o transporte seja visto como um direito, ele precisa ser de acesso, ser de acesso universal, público, gratuito e de qualidade. É isso que a gente propõe com a adoção da tarifa zero, né, que ele seja financiado não pelo seu usuário, ou seja, não seja tratado como uma mercadoria vendida como outra qualquer, seja financiado por toda a sociedade e que, com isso, se garanta o direito ao transporte, né? Isso que a tarifa zero vai fazer. E os benefícios são diversos, né? Eu poderia ficar uma tarde aqui falando sobre os benefícios da tarifa zero, mas convido você que está acompanhando o programa a conhecer a nossa página, @tarifa0floripa, né? Conhecer o nosso projeto de lei, enfim, conhecer um pouquinho mais da nossa proposta. Aqui. Vamos passar para a Amanda agora? Pode ser? Então, gente, eu acho que isso que o Khaled falou, né, que o Vitor é essencial, assim, porque quando a gente está falando do transporte, a gente está falando, em última instância, nisso, né, no direito de ir e vir das pessoas, e que isso é negado, assim, porque é irreal, não, é irreal mesmo você achar que uma pessoa, principalmente agora, no começo do ano, assim, que a gente vê toda essa dificuldade que os estudantes têm, por exemplo, de renovar o passe, porque ainda não saiu o atestado de matrícula e tal, e aí muitas pessoas têm que pagar a passagem no dinheiro, e são R$7. E aí, para você ir e vir de um lugar, são R$14. Isso é ignorar completamente a realidade de um estudante pobre, de uma pessoa pobre, na cidade de Florianópolis, assim, né? E essa é a realidade que a gente encontra hoje, né? E não só falando de Florianópolis, a gente ainda tem a região metropolitana, que é isso que a Rosângela falou, né? Não é integrado. Então, a pessoa, às vezes, tem que desembolsar mais de R$20 para poder sair da sua casa e ir para o local de trabalho, assim, né? Então, isso é violento, é uma violência que a pessoa sofre todos os dias para poder ir trabalhar, né? Além disso, de pagar super caro, ainda tem o tempo, né, que é mais de 1 hora, para você poder, né, no horário de pico, transitar em Florianópolis e para sair da ilha também, para ir trabalhar, ou para voltar para sua casa na região metropolitana, assim, né, então, são essas violências do cotidiano que a gente também fala quando a gente está falando sobre, né, esse projeto e sobre a tarifa zero também, assim, né, e é isso, hoje a prefeitura paga milhões de reais de subsídio para o consórcio Fênix, né? E a gente não tem acesso, né? É tipo, opa, me ligaram aqui, eu tô pelo celular.
É tipo uma caixa preta, assim, né? Que a gente não tem acesso. As pessoas não sabem para onde está indo esse dinheiro. Porque é isso, os cobradores, por exemplo, foram demitidos. A gente não vê mais cobrador no ônibus. Aí é o motorista que tem que fazer aquelas 1 milhão de função e dar troco e fazer cálculo e dirigir o ônibus ao mesmo tempo, com uma fila enorme para as pessoas entrarem. Esse dinheiro não está indo para pagar os cobradores. O salário dos motoristas não aumentou. Estava tendo até no começo do ano e no fim do ano passado, uma discussão do sindicato para fazer uma greve. Então, né, a situação dos trabalhadores do transporte público em Florianópolis não melhorou. Então, o que está acontecendo? Para onde está indo esse dinheiro que a prefeitura paga e também que as pessoas estão pagando nessa passagem absurda, assim, né? São questões que a gente tem que fazer e, no mínimo, né, ter uma audiência pública também para botar a prefeitura para esclarecer essas coisas para a gente, assim, porque é isso, né? Não faz sentido esse dinheiro, a gente não sabe para onde está indo. E essa parada, né, do transporte público, do transporte que esteja, né, sobre domínio das pessoas, né, sobre, enfim, que a gente possa falar sobre isso, que ele seja municipalizado ou estatizado, que a gente, enfim, né, tenha esse transporte nas nossas mãos para poder fazer essas cobranças, né, que não seja na mão dos empresários para lucrarem cada vez mais em cima da gente, né, que no fim é isso que está acontecendo, né, a gente é submetido a essa situação absurda de literalmente ter os nossos direitos negados, direito à cultura, direito ao lazer, direito a ir trabalhar e a estudar, né, em nome do lucro, né, dos grandes empresários do transporte de Florianópolis, da região metropolitana e também de Santa Catarina, né, que tem muitas outras cidades que a situação é tão absurda quanto aqui da nossa cidade. E eu acho que é isso, né, a gente está vendo agora a luta do Sintrazem também, né, do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Florianópolis. E é isso, assim, né, lutar pela educação pública, pela saúde pública, né, pelos postos de saúde, pelas escolas, mas também pelo transporte, né, então que a gente possa incluir aí todas essas lutas no nosso cotidiano, assim, e é isso. Obrigada, Amanda. Vamos passar então para a Sofia a palavra, e eu até vou pedir para a Sofia, se ela puder comentar, tem uma leitora nossa que está colocando aqui. Na minha cidade, o candidato de esquerda tinha como proposta tarifa zero. O prefeito que foi eleito aumentou a tarifa em menos de um mês depois de reeleito. E sabe o que fica parecendo? Até só um comentáriozinho. Fica parecendo que a população paga e paga, né? Que a prefeitura paga para as empresas e a gente paga para as empresas. Ou seja, elas estão recebendo de dois lados. Sofia, é contigo. Sim, é muito isso que foi falado aqui hoje, assim, né? Da gente estar pagando por esse valor absurdo, e não somente esse valor absurdo no transporte público, né? Mas a gente vive em Florianópolis, a capital com a segunda cesta básica mais cara do país, né? Então, a nossa população já vive, né? Um dos metros quadrados, acho que é a quarta cidade com maior custo de metro quadrado, assim, do país também, né? Então, é um acúmulo de um custo de vida extremamente alto, assim, né? E aí, quando você soma isso, a mais R$7 tem que pagar para ir para voltar, né? Todo o adicional de custo que tem, todo o transporte público, assim, vira um vício, assim, de um custo de vida extremamente alto, assim, para você, as pessoas acabam vivendo também sempre muitas dívidas, assim. E aquilo que o comentário estava falando aqui é extremamente o que todas as cidades vivem todos os anos, assim, né? Então, precisa dessa manutenção para eles lucrarem mais e acabam aumentando o preço da tarifa, assim. Porque o cálculo que é feito hoje é um cálculo para beneficiar eles, assim, porque todos os momentos quando você está na fila do 100, a gente vê, tipo, tu quer pegar o ônibus para ir para o norte da ilha, assim, são filas enormes, assim, são poucos horários de ônibus, e os ônibus têm péssimas qualidades, assim, né? Então, esse dinheiro não vai também para manutenção do transporte, não vai para manutenção das máquinas, né, para os carros, assim, porque a gente está vivendo os calores de quase 40 graus de sensação térmica na nossa cidade, assim, e os transportes não têm ar-condicionado, assim. Nem para motorista não tem um ventilador para ele, assim, refrescar que está trabalhando ali dirigindo, assim. Então, a gente também tem essa denúncia da qualidade do transporte, dos transportes, assim. Porque o dinheiro não volta para isso, assim. Não volta para botar ar-condicionado, não volta para melhorar, às vezes, o assento que está rasgado, né? Que a gente senta e fica aí... Enfim, é desconfortável também. Então, essa denúncia também, essa campanha da tarifa zero, nosso projeto de lei também, ele prevê um orçamento extra para a gente adquirir mais carros, né? Aumentar a frota de transportes também, né? E quando você fala de tarifa zero, você não fala somente de poder ir e vir, mas também é ir e vir com qualidade, assim, porque atualmente os horários que mais tem pessoas usando, assim, são os ônibus piores qualidade, assim, que a gente tem que entrar
enfiado que nem sardinha no transporte público, assim, literalmente. E a gente também quer prever essa questão de aumentar a frota de ônibus, assim, né? Para as pessoas irem com mais qualidade, poder ir trabalhar com qualidade, poder ir estudar com qualidade, né? Pessoas idosas, às vezes, têm que ficar em pé no transporte porque não tem assento para elas poderem sentar, assim, né? Então, também é a qualidade de vida dos trabalhadores que passam horas no transporte público, assim, né? Eu moro em São José, são 2 horas para vir da UFSC e voltar, assim, né? Então, são 2 horas do meu dia que eu tenho que ficar num transporte com uma péssima qualidade para enriquecer essa pequena minoria que toma conta do transporte público, assim, né? E que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, assim, né? Que não retorna para a gente, né? E outra denúncia também é a questão do própria manutenção do passe, assim, né? Que atualmente funciona das 8 às 5 horas ali no TICEM, e é um horário que as pessoas estão trabalhando também, né? Então também dificulta as pessoas a acessarem o direito delas que elas já têm de passe social, de passe estudantil, né? Então também essa dificuldade, né? E esse comentário que é feito aqui na tela é isso: as prefeituras atualmente estão a serviço dessa propriedade privada, assim, né? Estão a serviço das empresas de transporte, né? Na nossa cidade, a gente vê que foi o Topazio que aprovou, né? O nosso prefeito que aprovou aumentar a passagem, né? Assim como ele aprova diversas outras políticas que são contra a gente, né? Então, a questão do carnaval privatizado, que tentou privatizar, isso também dificulta a gente a acessar a cidade também, né? E aí, se quer acessar a cidade, tem que pagar caro para isso, né? Então, a gente também está se colocando nessa posição de acessar a cidade como um todo, assim, né? E aí, é fundamental os estudantes participarem, a gente fazer esse debate aqui no jornal, e o pessoal conhecer nosso projeto de lei também, que está na Câmara, né? Eu fico esse convite também. Sobre isso a gente vai conversar agora melhor, tá, gente? Eu vou até botar aqui, tá lá no Instagram do @ Passe Livre Tarifa Zero Floripa, Tarifa Zero Floripa. Eu queria falar um pouquinho sobre como é que foi a receptividade do projeto na Câmara de Vereadores, né? A proposta é de autoria dos vereadores Afrânio Bupré, do PSOL, Leonel Camazão, do PSOL, Ingrid Sateré Maué, do PSOL, Carla Aires, do PT, foi protocolado agora no dia 17 de fevereiro, e nesse dia em que ele foi protocolado, teve uma mobilização muito bacana dos estudantes, principalmente, mas, né, com todo mundo, inclusive participou o pessoal um pouco do Sintrazen, que estava em greve, que para mostrar o quanto é importante esse projeto para a cidade, né? Então, vamos seguir a ordem de novo aí, Khaled. Qual é a tua expectativa em relação a esse projeto, né? Bom, primeiro, só uma pequena correção, né? A formulação do projeto, ele foi escrito, né, pelo Movimento Passe Livre em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero, ali na Câmara, né? Os 4 vereadores, eles assinaram o projeto para que ele entrasse em tramitação, né? Inclusive, foram apoiadores diretos, né? Mas a formulação é do movimento, né? Acho que é importante a gente correto, reivindicar o nosso protagonismo nisso, né? Protocolaram, desculpa, se eu falei que eles elaboraram, eu me equivoquei. Está aqui no texto, protocolaram, desculpa. Houve, né, esse apoio, né? Então foi um trabalho conjunto, né? Parlamentares e movimento social. Hoje ele conta, né, com essas 4 assinaturas, mas ele está aberto, né, para mais vereadores e vereadoras assinarem o projeto. Agora a gente entende qual que é a composição e o caráter dos demais vereadores que estão ali, né, na Câmara de Vereadores. Então a gente entende que só com muita pressão popular é que a gente vai conseguir maioria, né, como foi na história com o projeto de lei do passe livre estudantil. Ele só foi aprovado depois da Câmara ter sido ocupada pela campanha pelo passe livre estudantil, né? E depois de muito trabalho, muitas mobilizações, muitos atos, né? Então, nossa expectativa é exatamente essa. Ontem a gente teve a 7ª plenária, né? Então, a gente está organizando agora, a gente fez um trabalho importante, que foi o de lançar com um ato popular o projeto, mas o nosso trabalho continua e é um trabalho que tende a ser longo, né? De conversar com todos os setores da sociedade, né? Fazer mais aulas públicas, panfletagens, videodebates, atividades diversas, tem um abaixo-assinado também, né? Tudo isso para, primeiro, informar, levar, né, para a massa, né, para massificar o nosso projeto de lei,
e a nossa defesa da tarifa zero, e segundo, para construir uma mobilização popular que seja forte o suficiente para pressionar, para obrigar, para constranger essa Câmara, que a gente sabe que tem maioria com interesses dos empresários, né? Eles não são representantes da população, são representantes do empresariado da cidade, para pressionar para que eles sejam obrigados, através da pressão popular, a aprovar o nosso projeto. Amanda? Não, é isso, assim, eu acho que vai no mesmo sentido. Estamos indo aí para a 7ª plenária, então a gente tem alguma coisa, tipo, já acumulada juntos, assim, né? Todo mundo que está construindo aí a campanha pela tarifa zero. E eu acho que é isso, todo mundo tem muita consciência, né, de que a gente só vai conquistar mesmo a tarifa zero com pressão, assim, né, com pessoa na rua, com ato, com panfletagem, e eu acho que é isso que a gente tem conseguido fazer, assim, né, é isso, né, ontem aconteceu a nossa 7ª plenária, né, e já tem a próxima também já está articulada para o dia 7 de março, então é isso, né, está de fato sendo construída uma campanha, né, e é isso, não é uma luta que também ela é fácil, né, porque é isso, a gente precisa convencer primeiro as pessoas, né, de que a tarifa zero ela é possível, porque existe todo um trabalho aí, né, dos empresários, dos grandes ricos, de falar que não existe dinheiro, que não é possível, né, a tarifa zero, em que acabar com a cidade, porque não tem dinheiro, não sei o quê, então a gente precisa fazer esse trabalho, né, de ir nas ruas, conversar com as pessoas, e, né, em contrapartida também nas nossas manifestações, o Estado ele tem se feito presente, né, com a repressão. Então, toda manifestação que a gente faz, né, a quantidade de policial, de tático, né, para proteger aquele espaço ali, que é o terminal, que enfim, né, proteger, né, entre aspas, é muito forte, assim, né, muito violento. No último ato, a gente teve, né, a figura da polícia ameaçando, falando que estava gravando as pessoas, que sabia quem era e não sei o quê. Então, é isso, assim, né, é uma luta que coloca também a direita e todo mundo na defensiva, né? Então, eu acho que tendo as pessoas, tendo o povo e continuando, assim, essa luta constante, a gente com certeza vai conquistar a tarifa zero na nossa cidade, porque ela é possível, né? Ela a gente não daria, né, fazendo essas plenárias todas cheias, assim, sem esvaziar, com mais de 20 pessoas sempre, assim, se, né, não fosse uma luta justa, assim, né, então convidar também todo mundo que está assistindo para poder construir essa campanha junto, né, que é uma campanha justa, é uma campanha muito bonita, tem muita gente trabalhando, pegando assinatura no abaixo-assinado, fazendo aula pública, né, indo falar nas escolas, nas universidades, assim, então a gente tem contato com muitas pessoas e é isso, né, vamos aí tá conquistando a tarifa zero, muita pressão popular, é isso. Vamos passar agora para a Sofia, e ouvindo vocês falar também, agora eu fiquei refletindo, a gente sabe que tanto o nosso prefeito quanto o nosso governador tem um desejo, assim, um desejo que eles trabalham por ele todos os dias, de elitizar, né, a nossa cidade, o nosso estado, ele faz um movimento de expulsão, né, de todas as pessoas os mais pobres, os mais vulneráveis. Eu penso que a tarifa também cumpre essa função, né? Sendo uma tarifa alta, você constrange, né, a mobilidade, o direito de ir e vir, o direito de estudar, o direito de acessar né, todos os espaços, as belezas da cidade também, né, se divertir, ser feliz, né? Então, eu acho que é um movimento, eu acho que também tem esse objetivo, né? Mas, Sofia, agora é você. Com certeza. Essa elaboração do projeto de lei é uma vitória dos estudantes, é uma vitória dos trabalhadores da cidade, da gente conseguir sintetizar as nossas propostas principais e colocá-las, de fato, no local que eles mais disputam, né? Que é a Câmara dos Vereadores, assim, né? Que é um local que a gente tem que estar ocupando mais vezes, assim. Então, foi uma grande vitória nossa poder estar entregando esse projeto, mas também um trabalho que nós vamos ter que fazer para ele ser conhecido. Porque a indignação, ela existe nas pessoas, né? Pesa no nosso bolso, pesa quando a gente vai sair de casa, voltar para casa, está sempre pesando essa questão do transporte, né? Então, a indignação existe, a vontade de mudança existe, assim, a vontade de lutar das pessoas existem,
porque, de fato, é uma realidade de um custo de vida muito alto e que a gente poder mostrar uma saída para isso, de se organizar, né, e construir a campanha, e fazer essas aulas públicas, fazer esse cine-debate. Teve vários cine-debates que a gente fez, assim, lá na Bugio, no centro, no IFSC, na Mauro Ramos, né, acho que a gente tem que fazer mais na cidade inteira, né, começar a decorar a nossa cidade com a nossa cara, assim, né, que é a nossa cara do nosso povo, de fato, né. Então, acho que esse projeto de lei, ele traz para a gente também essa responsabilidade de falar com mais gente, de divulgar esse projeto, de fazer com que a cidade inteira ferva para isso mesmo, assim, né? Que é o que vai, de fato, pressionar e que a gente vai conseguir conquistar essa tarifa, porque a gente merece, assim, não é uma coisa que eu quero, a Amanda quer, né? A gente quer porque é legal, assim, andar de graça no ônibus, assim, até porque nós precisamos, assim, nós merecemos se deslocar com qualidade, assim, nós precisamos poder ter uma vida mais digna, assim, na nossa cidade, né? Então, é um projeto muito maneiro também, que a gente espera que as pessoas também participem dos debates, né? Proponham também para a gente nos espaços, né? E conseguir, ocupar a cidade inteira. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Estou deixando aqui embaixo o endereço do Instagram do Movimento Tarifa Zero para vocês que nos acompanham, acompanhar a agenda de mobilizações do movimento, né? Porque é como a gente acabou de falar aqui, isso mexe com todo mundo, direta ou indiretamente. Isso pode movimentar a nossa cidade, pode fazer, inclusive, né, a parte do comércio ali do centro, que a gente sente que, desde a pandemia, né, sofreu um baque, recuperar isso, porque as pessoas tendo o direito de ir e vir, elas vão vir mais ao centro, elas vão consumir mais, então tudo vai girar mais. Então vamos, para fazer esses movimentos acontecer, vamos lá, por tarifa zero em Floripa, no estado e no país. Muito obrigada, gente. Tenham uma ótima terça-feira. Obrigada pela presença. Obrigado, tchau, gente. Tchau, tchau, obrigada. Aqui a gente segue com a programação e, na sequência, vem a Isadora Dimon com os informes lá da Câmara de Vereadores da Assembleia Legislativa. Então, continue conosco.